Olá, professor! Esse vídeo vai servir para você destacar alguns elementos da obra O Alienista, de Machado de Assis, e fazer com que seus alunos tenham mais intimidade com a obra. Para que os seus estudantes se aprofundem um pouco mais na história e no contexto da novela, damos aqui algumas informações relevantes. O Alienista foi publicado entre outubro de 1881 e março de 82, na revista carioca A Estação, em formato de folhetins, muito comum na época. Outros de seus principais romances também foram lançados no formato folhetinesco, a princípio. O Alienista é um texto que pertence à segunda fase da obra de Machado de Assis. A primeira fase da produção do escritor é composta por algumas publicações construídas de acordo com os preceitos estéticos da escola chamada de Romantismo. Essa fase é composta pelos seguintes títulos: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, e as reuniões de contos nas publicações Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Apesar disso, Machado de Assis, conhecido como Bruxo do Cosme Velho, por ter morado por muitos anos na rua Cosme Velho, no bairro de mesmo nome, sempre rompeu com as convenções do romantismo, não se atendo ao patriotismo e exotismo que eram recursos próprios daquele momento. A partir de 1880, na segunda fase machadiana, seu alcance artístico e de análise sobre a realidade social agiganta-se. Suas produções já tendem mais ao realismo, porém, ele passa até mesmo a desconsiderar convenções dessa escola literária para exprimir-se, como a crítica qualificada aponta com tanta frequência. Em Brás Cubas, descobre um novo tipo de narrador, tanto arbitrário como despeitado, que transforma a insolência e a impertinência em uma maneira de se expressar. O desrespeito às normas literárias aponta suas falhas e sua falta de propósito, redundando numa impotência cínica que ri da própria superioridade retórica, já que seus livros mostram quão inútil é ser uma voz culta com teorias filosóficas europeias em plena ex-colônia em uma província. Não há força social ou convenção que escape da lâmina retórica da ironia machadiana. E, por isso, existe uma força de síntese impressionante em suas obras, ao ponto de se poder dizer que, para conhecer o Brasil, é preciso ler Machado de Assis. O leitor vê escancarados diante de si aspectos velados das relações sociais e da hipocrisia estrutural no país. Vamos agora a algumas sugestões de referências complementares para quem se sentir curioso ou instigado pela cativante prosa machadiana. Caso especial, O Alienista é um episódio de uma série televisiva de 1993, dirigida por Guel Arraes. Asilo Muito Louco é uma adaptação para cinema de 1970, com direção de Nelson Pereira dos Santos. Pode ser muito interessante assistir ao filme com os estudantes para pensar também a adaptação como tradução entre linguagens artísticas, comparando, por exemplo, com a própria novela O Alienista e com a adaptação para os quadrinhos. A peça de teatro A Lata de Lixo da História, Chanchada Política, de Roberto Schwartz, lançada pela Companhia das Letras em 2014, aborda aspectos fundamentais da prosa de Machado de Assis. O documentário A Última Religião, com direção de Hugo Pinto, lançado em 2015, trata da circulação da filosofia positivista no Brasil, as contradições de sua importação e como foi usada politicamente para fins obscuros na ex-colônia. O livro-reportagem Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, fala sobre a tradição manicomial brasileira, focando especificamente na história do famoso Sanatório de Barbacena. Saúde Mental e Dignidade Humana é um curta-metragem documental com direção de Francisca Miguel e Cristiana Brito, Centro de Memória da OAB, 2014. Ele aborda a história do imaginário social da loucura e apresenta a história de manicômios e o tratamento dispensado pelo judiciário brasileiro a doentes mentais. Utilize essas referências para aprofundar o conhecimento dos seus alunos sobre o tema da loucura e das formas pelas quais ele foi abordado nessas diferentes obras. Não se esqueça de voltar sempre ao Alienista como referência inicial a essas outras obras, destacando elementos do enredo que dialoguem com os apresentados nas demais. A intenção aqui é alargar a experiência literária dos seus alunos, mostrando a eles que a literatura pode proporcionar outras reflexões e fazer a gente entender obras do cinema, teatro, televisão, entre outros, de forma mais profunda e complexa. Boa aula!